Eu não sei quanto tempo eu tenho antes disso aqui parar de funcionar, então vou direto ao ponto. Meu nome é Daniel Vargas, tenho 32 anos, e há 3 dias eu aceitei um trabalho como segurança em uma base científica no meio da floresta, no sul do Brasil. Eu aceitei porque precisava de dinheiro. Não quero trocar de celular, tipo de dinheiro. Eu estava afundando. Dívida, aluguel atrasado, nome sujo, sem família por perto. Aquela fase onde qualquer proposta estranha começa a parecer aceitável. O anúncio não tinha nome de empresa. Só dizia: turno noturno, isolamento total, alto risco, pagamento imediato. Eu achei que o alto risco era coisa padrão de contrato. Não era. Agora tem uma coisa que eu preciso deixar claro antes de continuar. Porque se alguém ler isso depois, eu não acho que esse lugar seja só uma base. Eu acho que tem algo aqui que não deveria existir mais. E pior, eu acho que ele aprende. Eu já vi coisas que não fazem sentido. Já segui regras que parecem me manter vivo. Mas algumas delas não estão aqui para me proteger. Eu ainda não sei quais são quais. Se alguém já trabalhou em algo assim, ou já ouviu falar de uma instalação isolada, onde te dão regras estranhas para sobreviver, eu preciso que você me diga agora. Porque tem alguém falando comigo pelo rádio, e eu ainda não tenho certeza se é uma pessoa. Eu vou continuar atualizando enquanto puder. Dia 1, 12 de julho. Eu aceitei o trabalho porque precisava de dinheiro rápido, sem entrevista presencial, sem contrato formal. Só uma ligação curta e um e-mail com instruções. Base de pesquisa ambiental, isolada, turno noturno, alto risco. Eu perguntei, alto risco de quê? O cara só respondeu, de você não seguir as regras. Achei que era piada. Não era. Cheguei de caminhonete às 17h40. A estrada acabou uns 3 quilômetros antes da base. Dali em diante, só mata fechada. Pinheiros altos, densos. O tipo de floresta que engole som. Frio constante, mesmo de tarde. Eu já senti que tinha algo errado quando o GPS parou de funcionar. Simplesmente morreu. A base apareceu no meio do nada. Concreto cinza, sem placas, cercada por 2 linhas de arame farpado. E sem movimento. Nada. Nem vento, nem bicho. O portão abriu sozinho, sem barulho, sem ninguém visível. Só abriu. Ótimo começo, eu murmurei. Assim que entrei, meu rádio chiou. Um cara falou, voz calma, controlada demais. Você é o novo segurança? Sou. Meu nome é Rafael. Vou te orientar. Ele parecia aliviado. Tipo alguém que estava esperando por isso há muito tempo. Escuta com atenção. Você não recebeu tudo por e-mail. Claro que não recebi, eu falei. Silêncio. Depois, primeira regra. Ele falou isso seco, como quem já viu alguém morrer por não ouvir. Regra 1. Nunca olhe diretamente para a floresta depois das 18 horas. Eu ri. É sério? Você quer ficar vivo? Silêncio. Tá, certo. Ele continuou. Você vai patrulhar o perímetro, sempre pelo caminho marcado. Tem câmeras? Algumas. Não confie nelas. Isso ficou na minha cabeça. Não confie nelas. Mais uma coisa, ele disse. Se você ouvir alguém te chamando pelo seu nome, não responde. Eu parei de andar. Como assim? Só não responde. O rádio chiou e morreu. Legal. Primeiro dia e já parece filme ruim. 18h07. O sol caiu rápido demais. Rápido, tipo, apagaram a luz. Eu estava no lado oeste da cerca e, claro, olhei para a floresta, porque, sério, quem não olharia? Nada. Só árvores, escuro, parado. E aí eu vi algo entre os troncos. Não se movia, mas estava errado. Altura de gente, mas torto, muito torto. Tipo, o corpo dobrado no meio, de frente para mim, mas sem estar em pé direito.
Minha cabeça tentou explicar. Tronco quebrado, sombra, ilusão, até ele mexer. O ombro dele subiu, mais do que devia, como se o osso tivesse saído do lugar. Um estalo seco, alto, mesmo de longe. Eu desviei o olhar na hora, coração disparado. Tá, ok, eu não devia ter olhado. O rádio voltou, do nada. Você olhou, né? A voz do Rafael. Eu não respondi. Todo mundo olha no primeiro dia. Ele suspirou. Você vai sentir dor agora. Eu ri nervoso. Não tô sentindo nada. Minha mão direita abriu. Sozinha. A pele da palma rasgou. Do nada. Como se algo tivesse puxado de dentro. Sangue quente escorrendo. Regra 1, ele disse. Primeira marca. Eu comecei a xingar. Que porra é essa? Volta pra base. Agora. Eu não discuti. Corri. Enquanto corria, eu ouvi passos do lado de fora da cerca, acompanhando, descompassados, errados. Clac, arrasta, clac, arrasta, como se uma perna não funcionasse e algo pesado estivesse sendo puxado. Eu não olhei, nem fudendo. Quando cheguei na porta, ela já estava aberta. Entrei, bati, tranquei. Silêncio. Só minha respiração e o sangue pingando no chão. O rádio chiou de novo. Mais baixo agora. Mais próximo. Boa. Você correu. Isso significa que você ainda quer viver. Eu encostei na parede, tremendo. Que merda é essa, Rafael? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz estava diferente, mais pesada. Isso aqui, pausa, cobra quem ignora. Silêncio. Eu respirei fundo. Quantas regras são? Pausa longa. Você vai descobrir. O rádio desligou. Eu fiquei sozinho. E aí eu ouvi, do outro lado da porta, um arranhão, lento, e uma voz, a minha voz. Deixa eu entrar. Minha mão aberta latejou, mais forte, como se algo estivesse puxando de novo, e a maçaneta começou a girar. Dia 2, 13 de julho. Eu não abri a porta, nem por um segundo. A maçaneta girava devagar. Clac. Parava. Girava de novo. Mais força. Deixa eu entrar. Minha voz. Perfeita. Sem erro. Eu dei 3 passos para trás. Minha mão ainda aberta, sangrando, latejando, como se tivesse algo vivo ali dentro. Eu sei que você tá aí. Do outro lado. Minha voz começou a falhar. Ficou arrastada, mais grossa. Eu sei. Arranhão. Algo raspou a porta. Forte. Eu peguei o rádio. Rafael. Nada. Rafael, responde. Chiado. E então? Você respondeu? Não. Silêncio. Respiração dele do outro lado da linha. Então você ainda tem chance. Chance? Escuta, ele disse, mais rápido agora. Segunda regra. Regra 2. Se alguém tentar entrar depois das 18 horas, não abra. Mesmo que seja você. Eu encarei a porta. A coisa do outro lado. Parou. Silêncio total. Ela vai tentar imitar. Ele continuou. Voz, passos, tudo. Ela... Ele ignorou. Fica longe da porta. Apaga a luz da sala. Por quê? Faz isso. Eu desliguei. Na hora. Um impacto. A porta tremeu. Algo bateu com força. Depois outro. E outro. Bang, bang, bang. A madeira rangeu. Eu senti. Aquilo não estava só empurrando. Estava se jogando. E aí veio o som. Crack. Tipo osso quebrando. Seguido de um arrastar molhado. Eu tapei a boca. Do outro lado, algo começou a rir. Mas não era risada normal. Era falhando. Como se a garganta tivesse
aberta. E aí, parou. Silêncio. Total. Eu não me mexi, nem respirei direito. 5 minutos, talvez mais. O rádio chiou. Não acende a luz ainda. Eu obedeci. Ela vai testar. Ela quem, Rafael? Silêncio. Terceira regra. Regra 3. Se as câmeras mostrarem algo parado, não olhe por mais de 3 segundos. Você disse para não confiar nelas. Eu disse para não confiar totalmente. Ótimo. Regras que se contradizem. Perfeito. Tem alguém antes de mim aqui? Eu perguntei. Demorou. Tinha. Meu estômago virou. E onde ele tá? Pausa. Não tá mais. Claro que não tá. Você vai precisar ver as gravações. Pra quê? Pra entender o padrão. Eu não queria, mas eu já sabia. Eu ia fazer. Sala de monitoramento. 3 telas funcionando. 2 com estática. Câmera externa. Perímetro oeste. Nada. Câmera norte. Nada. Câmera sul. Eu congelei. Algo estava lá. Parado. De pé. Mas errado. Muito alto. E inclinado. Como se o pescoço tivesse quebrado. E não consertado. A cabeça caída para o lado. Eu contei. 1, 2. Os olhos abriram. Na câmera. Direto para mim. 3. Eu virei o rosto na hora. Mas foi tarde. Minha visão falhou. Como se algo tivesse puxado meus olhos para dentro. Dor. Forte. Eu gritei. Senti algo escorrer do canto do olho. Quente. Sangue. Quantos segundos? Rafael perguntou. 3. Silêncio. Não faça isso de novo. Ele me olhou. Ele sempre olha. Aquilo me gelou. Rafael? Sim. Isso é humano? Silêncio longo. Foi. Meu corpo inteiro arrepiou. A tela chiou. Mudou sozinha. Câmera interna. Corredor. Nada. Então, um frame pulou. E algo apareceu. Atrás de mim. Na gravação. Eu não estava sozinho. Eu virei. Nada. Voltei para a tela. Mais perto agora. Dava para ver melhor. O braço. Comprido demais. O cotovelo. Invertido. E a mão. Arrastando no chão. Deixando um rastro escuro. Eu desliguei tudo. Respiração falhando. Rafael. Fala. Ele tá dentro. Silêncio. Mais longo que antes. Então você quebrou outra. Eu não fiz nada. Você olhou. Minha visão latejou. Sangue agora dos 2 olhos. Quarta regra. Regra 4. Se você perceber que ele entrou, não corra. Eu ri. Desesperado. Você tá de sacanagem. Passos. Dentro da base. Clac. Arrasta. Clac. Arrasta. Mais perto. Eu engoli seco. Por que não correr? A resposta veio baixa. Porque ele gosta quando você tenta fugir. O som parou. Bem do lado de fora da sala. Silêncio. E então, a maçaneta começou a girar. De novo. Mas dessa vez, eu não tinha certeza se era do lado de fora ou do lado de dentro. Dia 3, 14 de julho. Eu não corri. Por instinto, eu queria sair voando dali. Mas algo na voz do Rafael travou meu corpo. A maçaneta girava. Devagar. Eu fiquei parado. Respiração curta. Clac. A porta abriu. Sozinha. Escuro do outro lado. Nada entrando. Nada saindo. Silêncio. Não se mexe. Rafael sussurrou no rádio. Eu obedeci. 1 segundo. 2. Então eu vi. O chão. Uma sombra. Entrando primeiro. Arrastando. E depois a mão. Comprida demais. Dedos tortos. Unhas. Quebradas até a carne. Ela entrou.
puxando o resto do corpo. Clac, arrasta, clac, arrasta. Agora eu vi inteiro, e eu queria não ter visto. O corpo dele era de gente, mas montado errado. O braço direito era maior, muito maior, quase encostando no chão. A perna esquerda não dobrava, só arrastava. E a cabeça estava caída para o lado, num ângulo impossível. E mesmo assim, os olhos estavam olhando direto para mim. Ele entrou mais e parou, a uns 3 metros. Silêncio. O rádio chiou. 5ª regra. Regra 5. Se ele te encontrar, não retribua o olhar. Tarde demais. Eu já estava olhando. E ele sorriu. A boca abriu devagar, aberta demais. A mandíbula deslocou, desceu além do normal. Eu ouvi o som. Crack. Algo dentro de mim respondeu. Minha mão aberta rasgou mais, como se a ferida estivesse sendo puxada. Eu gritei e dei um passo para trás. Erro. Ele reagiu na hora. O corpo inteiro se contraiu, como um animal, e veio, rápido demais. Clac, 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 clac. Eu tropecei, caí. Ele parou, a centímetros do meu rosto. Respiração podre, cheiro de ferro, de carne estragada. Os olhos dele, tremendo, focados, tentando entender. Eu virei o rosto e fiquei imóvel. Silêncio. Longo, muito longo. O rádio. Isso. Não olha. Eu não me mexi. A coisa se afastou. Lento. Clac. Arrasta. Saiu da sala. Eu esperei. 1 minuto. 2. Só quando o som sumiu, eu respirei. Que porra é essa? Rafael não respondeu na hora. Quando falou, a voz estava mais próxima. Ele testa. Testa o quê? Se você aprende. Aquilo não ajudava. Nada ajudava. Tem mais regras? Eu perguntei. Sim, claro que tem. Sempre tem. 6ª regra. Regra 6. Nunca entre no subsolo depois da meia-noite. Eu ri, sem humor nenhum. Tem subsolo? Silêncio. Tem. Claro que tem. Sempre tem. E o que tem lá? Pausa. Onde começou? Meu estômago afundou. Começou o quê? Silêncio. O rádio chiou e morreu. De novo. Eu fiquei sozinho. De novo. Levantei devagar, corpo tremendo. Peguei uma lanterna e fui para o corredor. Eu não sei porquê. Talvez porque ficar parado parecia pior. As luzes piscavam. O corredor parecia mais longo. Eu passei pela sala de armazenamento. A porta estava entreaberta. Eu não lembrava de ter deixado assim. Empurrei. Dentro, equipamentos, caixas e uma coisa no chão. Um caderno, velho, sujo. Eu peguei, abri. Primeira página. Se você está lendo isso, eu não consegui. Minha garganta travou. Folheei rápido. Desenhos da coisa, cada vez mais detalhados, e anotações. Ele não segue todas as regras. Algumas são pra gente, outras pra ele. Meu coração disparou. Quem passa as regras não é confiável. Eu parei. Rafael. O rádio chiou. Você achou, né? Minha espinha congelou. O caderno. Como você sabe? Silêncio. Eu sei onde tudo está. Aquilo não era normal. Nada disso era. Rafael. Sim. Você tá aqui dentro? Pausa. Longa. Não. Mentira. Eu senti, antes mesmo de ouvir. Clac. Atrás de mim. Bem perto. Respiração. Mas não era a da coisa. Era humana. Quase. Você não devia ter lido isso. A voz do Rafael, sem rádio, direto, atrás de mim. E quando eu virei, não tinha ninguém. Mas no chão, pegadas, molhadas e tortas, indo em direção à escada do subsolo. Dia 4, 15 de julho.
Eu fiquei olhando aquelas pegadas, molhadas, mas não tinha água em lugar nenhum. Eram tortas, como se quem tivesse feito não soubesse usar o próprio corpo direito. Elas iam direto para a escada do subsolo, e eu lembrei na hora: nunca entre no subsolo depois da meia-noite. Olhei o relógio. 0h43. Claro, sempre assim. Eu devia ter voltado, fechado tudo, fingido que não vi nada. Mas o caderno ainda estava na minha mão, e aquilo não saía da minha cabeça. Algumas regras são para ele. O rádio chiou. Não desce. A voz do Rafael, muito rápida, quase nervosa. Primeira vez. Por quê? Eu perguntei. Silêncio. Porque você não está pronto. Mentira. Eu senti. Igual ontem. Ele sabia demais. Sempre sabia. Antes de eu falar. Antes de acontecer. Você disse que eu precisava entender o padrão. Eu falei. Silêncio. Isso faz parte do padrão, né? Nada. Eu dei um passo, em direção à escada. Se você descer, eu desliguei o rádio, na hora. Silêncio. Só o som da base. Respirando. Sim, respirando. Eu nunca tinha percebido antes, mas o ar entrava e saía, como se o lugar inteiro fosse vivo. Eu comecei a descer. Cada degrau rangia. A luz lá embaixo já estava acesa, amarela, fraca. Não devia estar. Eu não liguei. Último degrau. E o cheiro me acertou. Ferrugem, sangue, velho e fresco. Corredor estreito, paredes de concreto cru, marcas, arranhões, muitos, altura de mãos, mas também mais baixo, como se algo tivesse sido arrastado. Eu segui e ouvi. Clac. Parei. Arrasta. Perto. Muito perto. Apaguei a lanterna. Instinto. Fiquei parado. Respiração presa. O som passou por mim. No escuro. Eu senti algo passando a centímetros. Cheiro podre, umidade e um som, como carne, se movendo errado. Ele não me viu, ou não se importou. Os passos seguiram, subindo, escada, clac, arrasta, indo embora. Eu esperei. 1 minuto, 2. Acendi a lanterna e vi a parede, escrita, com sangue, recente. Ele não sai. Logo abaixo, ele troca. Meu estômago gelou. Troca. Troca o quê? Antes de eu pensar, o rádio ligou sozinho. Estática. E uma voz. Não era o Rafael. Era falha, mas familiar. Não. Confia. Eu congelei. Quem é? Silêncio. Ele aprende com você. Chiado forte. E então, eu aprendi. A voz mudou. Virou a minha. De novo. O rádio morreu. Na hora. Eu dei um passo para trás. E pisei em algo. Molhado. Olhei. Sangue. Fresco. Seguindo. Até uma porta. Metal. Fechada. Mas amassada. De dentro para fora. Eu não queria abrir. Mas eu já estava indo. Empurrei. A porta abriu com esforço. E eu vi. Uma sala. E no meio, uma cadeira. Com cintas. E nelas, pele. Rasgada. Como se alguém tivesse sido arrancado dali. Mas não completamente. Porque no chão tinha algo ainda. Um braço. Humano. Recente. O osso exposto. E então eu vi o resto. No canto. Empilhado. Partes. Não organizadas. Só jogadas. E no meio delas,
Um rádio, igual ao meu. Eu me aproximei, devagar. Peguei. Ligou sozinho. Uma gravação. Se você tá ouvindo isso, a voz era a mesma do caderno, o funcionário anterior. Não confia nele. Chiado. O Rafael. Eu congelei. Não é o... Crack. Algo caiu atrás de mim. Eu virei. Nada. Voltei pro rádio. Ele nunca sai da base. Meu coração disparou. E ele sempre chega antes. Silêncio. A gravação parou. O rádio desligou. Sozinho. Eu respirei fundo. Muito fundo. E então, eu ouvi. Lá em cima. A porta da base abrindo. Devagar. E passos. 2 conjuntos. Clac. Arrasta. E outro. Passos normais. Humanos. E uma voz. Rafael, eu sei que você desceu. Agora você não pode mais subir do mesmo jeito. Silêncio. E então, algo começou a descer. Rápido demais. Dia 5, 16 de julho. Eu não pensei. Eu corri. Erro. O som veio na hora. Clac, clac, clac. Arrasta. Clac. Rápido. Muito rápido. Subindo. E outra coisa também. Passos normais. Correndo. Para. A voz do Rafael. Muito perto. Se você correr, ele vai... Tarde. Eu já estava na escada. Subindo 2 degraus de cada vez. Meu pé escorregou. Sangue. Eu caí de joelho. Dor subiu direto. E aí, algo segurou meu tornozelo. Frio. Forte. Eu gritei. Olhei. Erro. A mão dele. Mais perto agora. A pele. Aberta. Dava para ver o osso do dedo. Movendo. Sozinho. Como se não tivesse músculo. Mas ainda funcionasse. Ele puxou. Eu bati com o rosto no degrau. Senti algo quebrar. Sangue na boca. Solta. Eu chutei. Minha perna acertou. Mas... errado. Parecia que eu chutei. Madeira. Dura. Sem reação. O rádio chiou. Você quebrou a 4ª regra. A voz do Rafael. Calma. Fria. Agora ele não vai parar. Algo mudou. A coisa puxou mais forte. Meu corpo começou a descer de novo. Degrau por degrau. Arrastando. Minha unha raspando no concreto. Eu agarrei a borda. Força total. Rafael, ajuda! Silêncio. Eu estou ajudando. A voz. Mais próxima. Logo acima de mim. Eu levantei a cabeça. E vi. Rafael. Na escada. Parado. Me olhando. Primeira vez que eu via ele. Rosto normal. Cansado. Olhos fundos. Mas... errados. Muito fixos, sem piscar. Puxa! Ele não se mexeu, só observava, como se estivesse analisando. E aí ele falou, baixo. Agora você entende. Meu sangue gelou. Entendo o quê? Ele inclinou a cabeça, lento, no mesmo ângulo, do outro. Crack. O pescoço dele estalou, e não voltou. Ficou torto, igual. Igual. Minha respiração falhou. Você demorou. A voz dele mudou. Misturou. 2 ao mesmo tempo. A dele e a coisa. Mas aprendeu. Minha mão perdeu força. O degrau escapou. Eu desci mais um. A criatura puxando. E ele assistindo. Sorrindo. A boca dele abriu. Devagar. Muito. Demais. O maxilar soltou, descendo, como o outro. Eu comecei a rir, não de humor, de choque. Você é ele. Ele deu um passo, mas, errado, o joelho dobrou para o lado contrário, e mesmo assim ele continuou. Não. Sorriso maior, mais largo. Eu sou o que ficou. Minha cabeça não acompanhava, nada fazia sentido.
Regras. Você... Ele assentiu. Funcionam. Pausa. Mas não como você acha. A criatura puxou mais, meu braço esticando, dor absurda. Cada regra. Ele agachou. Muito perto agora. Cheiro igual. Mesmo cheiro. Te ensina a durar mais. Silêncio. Meu coração despencou. Para mim, tudo parou. Dentro de mim, eu entendi. Primeira reviravolta. As regras não eram para salvar, eram para prolongar, para alimentar. Eu comecei a chorar. Você tá usando todo mundo. Ele inclinou mais a cabeça, quase soltando. Todo mundo se usa. Pausa. Isso aqui só é honesto. A criatura puxou, mas meu braço saiu. Não completamente, mas eu senti, deslocando. Eu gritei, e então, algo encaixou na minha cabeça. O caderno. Algumas regras são para ele. Eu olhei para ele, direto, de propósito. Erro? Não. Teste. Ele sorriu mais, mas a criatura parou. Um segundo. Só um. Mas parou. Eu senti. Aquilo foi diferente. Ele percebeu também. O sorriso caiu. Um pouco. Primeira vez. Não faz isso. Baixo. Sério. Por quê? Silêncio. Longo. Porque aí você começa a aprender errado. Errado para quem? Eu ri. Mesmo com dor. Mesmo quebrando. Então tem regra. Que não é para mim. Ele não respondeu. Mas não precisava. Eu já sabia. Segunda reviravolta. Começando. As regras também protegiam ele. Eu soltei o degrau. De propósito. Caí. A criatura me puxou de volta para o subsolo. Mas agora, eu estava olhando. Direto. Sem desviar. E pela primeira vez, ela hesitou. Só um pouco. Mas hesitou. E o Rafael parou de sorrir. Dia 6, 17 de julho. Eu caí de propósito. Mas a dor não foi planejada. Meu ombro saiu do lugar. Eu senti, na hora, um estalo seco. E o braço ficou pendurado. Inútil. A criatura me puxou pelo corredor. Clac, arrasta, clac, arrasta. Mas agora eu não gritava. Eu observava. Cada movimento, cada reação, cada erro. Porque tinha erro. Ela não gostava quando eu olhava. Mas também não me matava quando eu olhava. Só travava. Por um segundo. E isso era novo. Você tá aprendendo rápido demais. A voz veio de trás. Rafael, descendo devagar. Torto. Cada passo, mais errado. Como se ele estivesse piorando, se desfazendo. Para com isso. Eu cuspi sangue. Você não quer que eu entenda. Ele parou. Silêncio. Eu não quero que você estrague. Estrague. A palavra ficou na minha cabeça. Estrague o quê? Ele não respondeu. Mas a criatura respondeu. Ela virou o rosto. Devagar. E pela primeira vez, não parecia só fome. Parecia reconhecimento. Como se ela soubesse. Como se estivesse esperando. Minha respiração travou. Você já fez isso antes? Rafael riu. Baixo. Quebrado. Todos fazem. Aquilo não fez sentido. Ainda. Mas ia fazer. Logo. A criatura me soltou. Do nada. Eu caí no chão. Forte. Sem ar. Ela recuou. 2 passos. 3. Me observando. Igual um animal, quando encontra algo novo. Ou algo familiar demais. Últimas regras. Rafael falou. Mais sério agora. Mais verdadeiro. Como se aquilo fosse importante. Regra 7. Se ele parar de te atacar, não se mova. Tarde. Eu já estava respirando pesado, tremendo, errado. Ela percebeu. O corpo inteiro dela se contraiu, mas não atacou. Só observou. Regra 8. Regra 8. Se você ouvir 2 vozes ao mesmo tempo, feche os olhos. Eu ri. Agora você se importa? Silêncio.
Regra 9. A voz dele falhou, pela primeira vez, como se não quisesse falar. Regra 9. Nunca toque nele. Eu encarei a criatura. Ela encostava no chão com os dedos, arrastando. Mas agora, ela não avançava. Por quê? Eu perguntei. Rafael demorou. Muito. Porque aí você entende tudo. Aquilo foi o erro dele. Eu vi, na hora. Ele falou demais. Eu levantei, devagar. A criatura ficou tensa, mas não atacou. Só assistiu, igual ele. Eu dei um passo, depois outro. Dor absurda, mas eu continuei. Não, Rafael, primeira vez com medo, de verdade. Não faz isso. Agora eu sorri. Agora eu faço. Eu estendi a mão boa, tremendo, sangrando, e toquei. A pele dela, fria, mas viva. E no segundo que encostei, tudo veio. Tudo. Não memória, não visão, experiência. Dor. Muita dor. Amarrado, gritando. A base, antes, funcionando. Pessoas, testes. Eles, quebrando gente, mudando, recriando. E um deles ficou, sobreviveu, errado, mas vivo. E os outros não saíram. Eles viraram isso, ou parte disso, ou comida disso. Eu vi Rafael, humano, antes, assistindo, ajudando, anotando, e depois, ficando. O único que não morreu, porque aprendeu, antes dos outros, a usar, a controlar, a enganar. E então veio o pior, eu, chegando, aceitando, entrando, seguindo, repetindo, não como vítima, como substituição. Eu soltei, caí de joelhos, gritando. Você troca, minha voz falhando. Você sempre troca. Ele não negou, não tentou, só me olhou, triste ou fingindo. Eu não posso sair, mas você pode ficar. Meu estômago virou. Não. Ele deu um passo, mais perto, mais quebrado. Você já começou. Eu olhei minha mão, aberta, rasgada, mas diferente, mexendo, por dentro. Regra 10. Ele falou, calmo, final. Regra 10. Se você entender, ainda dá tempo de sair. Eu respirei, fundo, e ri, sangrando. Essa é mentira. Silêncio, pesado. A criatura se moveu, mas não para mim, para ele. Rafael travou. Primeira vez, de verdade. Você não devia ter descoberto isso. Tarde. Eu já tinha. E agora eu sabia. A regra 10 não era para me salvar. Era para me manter obediente. Porque sair nunca foi opção. Só tinha uma: ficar ou virar. E eu já estava no meio. A criatura veio, rápida, mas não em mim, nele. E pela primeira vez, Rafael gritou, de verdade. Dia 7, 18 de julho. O grito dele não era humano, não mais. Rasgou o corredor, ecoou nas paredes e voltou, errado, misturado, com outras vozes. A criatura agarrou ele, do mesmo jeito que tinha me agarrado, sem esforço, como se ele pesasse nada. Mas ele reagiu, pela primeira vez, como alguém que não queria morrer. Solta! A voz dele falhou, virou 2, 3, e a coisa não parou. Arrastou ele. Clac, arrasta, clac, arrasta. Igual, sempre igual. Mas agora, eu não era a presa. Eu estava olhando, aprendendo, terminando. Ele me encarou, enquanto era puxado, olhos arregalados, pela primeira vez, sem controle. Você não entende. Eu levantei, devagar, mesmo com dor, mesmo quebrado. Eu entendo sim. Eu cuspi sangue.
Você só ficou mais tempo. A criatura puxou mais forte. O braço dele estalou. Saiu. Limpo. Como o meu quase saiu. Ele gritou. E então, riu. Do nada. Mesmo sendo destruído. Riu. É assim mesmo. Sangue escorrendo pela boca. Todo mundo acha que é diferente. Eu cheguei perto. Bem perto. Da criatura. Agora eu via tudo. De verdade. A pele. Aberta em partes. Costurada em outras. Mas não com linha. Com algo. Mais escuro. Mais grosso. Como raízes. Entrando e saindo da carne. Os ossos. Fora do lugar. Mas funcionando. Forçando o corpo a se mover. Errado. Sempre errado. E o rosto. Não era um só. Eram vários. Sobrepostos. Tentando existir no mesmo espaço. Abrindo e fechando. Falhando. E um deles era o dele. Rafael. Preso ali. Misturado. Mas ainda consciente. Ajuda. A voz veio de dentro. De dentro da coisa. Baixa. Desesperada. Mentira? Talvez. Mas não importava. Nada mais importava. Eu já sabia. Isso aqui não tinha saída. Nunca teve. Só tinha sucessão. Eu olhei para minha mão. Movendo. Sozinha. Os dedos. Abrindo. Fechando. Mesmo quando eu não mandava. Eu senti. Algo crescendo. Dentro. Se encaixando. Aprendendo. Igual ele disse. Eu respirei fundo. E fiz a única coisa que fazia sentido agora. Eu fui até o rádio. O antigo. Do cara antes de mim. Peguei. Liguei. Funcionou na hora. Sem chiado. Limpo. Eu falei. Calmo. Claro. Se você está ouvindo isso, você é o próximo. Silêncio. Eu continuei. Meu nome não importa. Olhei para a criatura. Rafael. Desaparecendo dentro dela. Você vai receber regras. Algumas funcionam. Pausa. Outras, não. Minha mão se abriu mais. A pele rasgando. Mas eu não senti dor. Não mais. Não confia em tudo que te disserem. Eu olhei direto para a coisa. E ela não avançou. Só assistiu. Igual antes. Igual sempre. E principalmente, minha voz falhou. Por um segundo. 2 camadas. Quase imperceptível. Mas eu ouvi. Eu senti. Não confia em mim. Silêncio. O rádio desligou. Sozinho. Eu deixei cair. Olhei para a escada, lá em cima, a saída, ou o que parecia ser. Eu dei um passo. Meu corpo hesitou. Não por medo, por outra coisa. Ligação. Como se algo estivesse me puxando de volta. Para a base, para dentro, para baixo. Eu parei, respirei e entendi a última coisa. Eu não ia embora. Eu não podia. Mas também, eu não era mais o que chegou. A criatura se moveu, devagar, se aproximou, sem agressividade, sem pressa, como se me reconhecesse, ou aceitasse, ou substituísse. Eu inclinei a cabeça, sem perceber. Crack. Doeu, mas menos do que antes. Muito menos. Eu dei um passo, na direção dela, e ela abriu espaço, como se fosse minha vez. Lá em cima, o portão abriu, sozinho, de novo, como abriu para mim, como sempre abre. E em algum lugar, longe, um telefone tocou, e alguém atendeu, e uma voz disse: "Você é o novo segurança?" Eu sorri, e esperei.